Eu queria aproveitar, a gente adiantou um pouquinho, o senhor já está mais Sarney. O senhor estava falando sobre a conversa que o senhor teve com o Figueiredo quando o senhor foi oficialmente chamado para ser ministro do Supremo Tribunal. Sim. Como foi essa conversa? Como é que o senhor se sentiu? Não, um convite para ser muito honrado com o convite, né? E eu disse, o senhor pensou bem, né? O senhor pensou bem. Eu disse, o senhor pensou bem, disse, aquele jeito dele, né? Se eu não tivesse pensado, não teria convidado o senhor. Eu digo, tá bom, então tá certo. Mas o senhor... Aquele jeito dele fechado, né? Eu disse, será que o senhor pensou bem? Ele disse, se eu não tivesse pensado, não teria convidado o senhor. Tá bom, tá certo. Quando o senhor foi nomeado juiz federal, o senhor pôs em dúvida a decisão de quem o nomeou, porque o senhor era muito jovem. O senhor teve dúvidas se o senhor estava à altura do desafio? Não, aí eu não tive dúvida nenhuma para o Supremo, porque eu já trabalhava muito com a matéria da competência do Supremo, né? No Federal de Recursos, como presidente, a gente despachava a admissão ou não do recurso extraordinário, então eu estava familiarizado com aquela técnica do recurso extraordinário. Fui nomeado para o Supremo, assumi em 1º de setembro de 81, e lá fiquei até o ano de 2002. Houveram problemas na confirmação da decisão do presidente? Não havia sabatina, mas havia uma confirmação pelo Senado. Havia, sim, o nome era submetido ao Senado. A única diferença é que, pelo regime anterior a 2002, a Constituição de 88, o nome era submetido à aprovação do Senado. Isso desde o início da República foi assim, né? Desde o início da República. O nome era submetido ao Senado, e o Senado podia discutir o nome, podia rejeitar, como é o mesmo sistema da Corte Suprema Americana. Nós copiamos o modelo americano, né? E nos Estados Unidos também é assim, é submetido o nome ao Senado, e o Senado, agora, o Senado sabatina, né? O Senado sabatina como nós adotamos em 88. Podia ter sido adotado esse sistema antes, né? Mas o Brasil adotou apenas a submissão do nome ao exame do Senado. De modo que eu tive meu nome 3 vezes submetido ao Senado. Primeiro para ser juiz federal, depois para ser Tribunal Federal de Recursos e depois para ser do Supremo. Como é que o Senado reagiu ao nome do senhor? Acho que bem, porque aprovou bem, eu recebi logo a comunicação do presidente, era o Nilo Coelho, acho que era o presidente do Senado daquela época, o pernambucano, ele telefonou dizendo, o seu nome foi aprovado, assim, assim, e contou que o ministro Brossard era senador, que ele tinha, então, embora sendo líder da oposição, ele tinha feito o discurso, etc., no sentido da aprovação, encaminhando, porque ele me conhecia desde o tempo de estudante, eu tinha sido aluno dele, depois fui assistente dele, e ele conhecia o meu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, e tinha acompanhado toda a vida a minha atuação. De modo que a vida vai se desenrolando assim, às vezes a gente faz ideia de como as coisas possam acontecer, outras vezes não faz, né? Eu jamais na minha vida podia pensar de ser ministro do Supremo, jamais. Quando era advogado, quando me formei aqui, e como eu disse, o meu desejo era ser advogado, militante, ser professor na Faculdade de Direito e ser consultor jurídico. Então, ser uma pessoa aqui do estado do Rio Grande do Sul e organizar minha família e viver como um homem simples e comum. Né? Ministro, o Senado avaliava o seu currículo? Como avaliava, era? sempre foi assim. Elaborava?
Não, O futuro ministro que elaborava e enviava para o Senado? não, o currículo, o currículo faz parte da mensagem do presidente. Quando o presidente encaminha um nome ao Senado, propõe a nomeação de alguém ao Senado, então, o que comunica a sua escolha de uma pessoa ao Senado, ele já encaminha junto com a mensagem o currículo, as indicações pessoais do indicando, né? E o presidente lhe pediu para enviar o currículo? Sim, isso aí foi. A mensagem. Isso foi junto, publicado no Diário Oficial. Né? E como foi o seu primeiro dia como ministro do STF? O senhor se recorda? Posso cortar vocês perguntando como foi a posse? Desculpa. A posse é muito simples. A posse, os senhores sabem, a posse no Supremo Tribunal Federal é uma posse solene, mas extremamente rápida, né? O presidente abre a sessão o objeto dessa sessão, a finalidade, é dar posse ao doutor fulano de tal do cargo de ministro. Foi nomeado pelo ato número tal, publicado no Diário Oficial de tal. Convido o mais antigo e o mais novo, quer dizer, o mais moderno e o mais antigo, é sempre assim, para em comissão introduzirem no recinto o nomeado. Então a gente é introduzido no recinto e ali o presidente, o tribunal em pé, pode prestar o compromisso. E aí, então, o indicado presta compromisso. E ele convida para tomar o lugar na cadeira vaga. Feito isso, ele agradece às autoridades que compareceram, dá por encerrada a sessão e diz que o nomeado receberá os cumprimentos no salão branco ao lado. Essa a formalidade, que não tem discurso na posse do ministro. Tem discurso quando ele se aposenta e tem discurso quando ele morre. Então, quando ele morre, é feito sempre um necrológio, uma sessão em que comparecem pessoas da família, são convidados. Então, faz uma espécie de relembrança, porque alguns já passaram tantos anos que ninguém lembra mais, né? Eu me lembro de um ministro, já fazia 20 e poucos anos que ele estava aposentado, morreu com 90 e não sei quantos, o ministro Eloy da Rocha morreu com 92 anos, quer dizer, fazia 22 anos que ele estava aposentado. E coube-me fazer o discurso a respeito da morte dele, né? A homenagem que o tribunal prestou a ele, que tinha sido presidente do tribunal, etc. Foi, aliás, um grande ministro. O senhor fez uma pesquisa sobre... toda a vida dele. O senhor lembrava dele? Foi meu professor de Direito do Trabalho, aqui na faculdade. Eu conhecia muito. Posso então voltar para a pergunta dela sobre o primeiro dia? Como é que foi o seu primeiro dia? O primeiro dia não teve nada de especial. A gente comparece à sessão, se for plenária, comparece à sessão plenária e tem esse encargo de ser o primeiro a votar depois do relator. O mais moderno é o primeiro que vota depois do relator dar o voto no Supremo. Então, ele tem esse encargo. Pode acontecer que no primeiro dia ele entra com os demais, porque já faz parte do tribunal. Entra, se for da turma ou for do plenário, ele vai tomar o seu lugar no assento. O presidente, está aberta a sessão, está aberta a sessão, vamos iniciar os julgamentos. O ministro tal, o processo, relata, dá o voto, como vota o ministro fulano e tal. Então ele já dá o voto. Ele já tem que dar voto ali. Ou então, se for o caso, uma matéria especial que ele queira estudar mais, ele pode pedir vista dos autos. Relacionamento em plenário com os colegas. Como foi? Sempre foi.
Foi sempre muito bom. Discutia-se muito. Nós discutíamos muito. Sempre isso que hoje chama atenção e a imprensa dá grande às vezes dá até um destaque demasiado, que o ministro tal discutiu com o ministro tal, etc. Isso sempre houve na vida do Supremo e de qualquer tribunal. Qualquer colegiado, não precisa ser nem tribunal, qualquer colegiado, pontos de vista diferentes acontecem. E entre colegiados de bacharéis, então cada um quer fazer prevalecer o seu ponto de vista. Daí as discussões, às vezes pode acontecer que na ênfase da discussão a pessoa avança alguma palavra que seja uma inconveniência, o que não deve. Né? Eu acho que a pessoa deve ficar na parte técnica e não avançar mais do que isso. Né? Eu sempre tive esse cuidado. Porque esse temperamento das pessoas, há homens temperamentais, né? E que na discussão não se contêm. Né? E outros que são mais moderados, mais compreensivos, mais cordatos, dão seu voto e não discutem. Outros querem convencer. Aí é que é o grande problema, né? Porque cada um é independente, não pode, eu já sei que não vou convencer o senhor se eu vejo que o senhor dá um voto veemente num sentido, firme naquele sentido, não vou convencê-lo, não tem como, né? Então, por que eu vou insistir? Se insiste, qualquer ser humano, qualquer discussão, em casa, em qualquer lugar, acontece isso, né? Então, hoje, quando diz assim, mas a atual composição do Supremo, eles discutem, porque a televisão está transmitindo tudo. E antigamente não transmitia a televisão. Né? Os julgamentos eram públicos, mas quem é que assistia aos debates? Só as pessoas que estavam lá presentes. Né? Hoje o país todo. O que o senhor acha da TV Justiça? Enfim. Eu acho muito boa a TV Justiça. A transmissão ao vivo dos debates. Eu acho. Eu não sou contra a transmissão ao vivo. Eu acho que só inibe um pouco, deve inibir um pouco o ministro, porque quando não tem uma transmissão assim, o senhor pode ficar mais à vontade. Agora, tendo a transmissão, a própria natureza do cargo, do tribunal, etc., pode inibir um pouco, mas eu acho que é muito bom pelo que tem de positivo. Quer dizer, o povo fica conhecendo como é que funciona um tribunal. E mais que isso, fica sabendo que ministro do Supremo Tribunal Federal não tem nada de sobre-humano, são seres humanos como qualquer outro. Então, eles podem errar, eles podem até ser mal educados, ser mal-humorados, como qualquer ser humano pode ser. Né? Então, acho que e o benefício que traz, quanto a população fica conhecendo não só o tribunal, como os seus membros, os próprios ministros, ficam conhecidos do povo. Um dia desse, eu li no jornal que tinham feito uma pesquisa a respeito de preferências, e que o atual ministro-presidente do Supremo, isso Joaquim, que foi o relator, porque foi o relator do mensalão, esses problemas que são problemas do povo, não são problemas da magistratura, entende? Eles, cada um, naturalmente, deu o seu voto de acordo com o seu entendimento. Agora, eles debateram, tá certo, debateram. Como qualquer julgamento importante, é objeto de debate. Qualquer julgamento importante. Por isso que há votos vencidos, a composição majoritária no julgamento. Se fosse tudo simples, dava tudo unânime, né? Não é combinado, não é julgamento combinado. E cada um, porque é independente, emite o seu ponto de vista. E se não está com conhecimento pleno da causa, o que é que ele faz? Ele pede vista dos autos, deve pedir vista dos autos. Se eu não sei como é que eu vou votar, o meu dever é pedir vista dos autos, para estudar, ler o assunto mais de perto, meditar sobre o caso, para dar o voto. Deixa eu aproveitar, ministro, e perguntar como funcionam as vistas. O regimento prevê um determinado prazo para a devolução da vista.
Se ele for votar no mensalão, agora no julgamento dos embargos, eu não sei se ele vai votar ou não, mas eu estou dizendo, se ele for votar, e se ele porventura entender de pedir vista, ninguém pode querer que ele traga no outro dia, porque é um processo imenso. Então ele tem que ter tempo de preparar, de examinar o assunto, de preparar o seu voto. Porque realmente vai ser importante o voto que ele tiver que dar. Ele é mais um voto que vai decidir a sorte daquela situação toda, né? Então eu acho que a vida dos tribunais passam a ser, com o televisionamento, os tribunais passam a ser mais conhecidos, né? E também o povo passa a ter uma educação pelo conhecimento que vai tendo da vida dos tribunais, uma educação mais aprimorada, no sentido de saber o que é um julgamento. Que às vezes a gente acha que é um mistério um julgamento, né? Que o juiz julga porque alguém pediu, e vê que não. Ele julga. Eu acho o Brasil é um dos poucos países no mundo que decide as questões como nós decidimos no Brasil. É o Brasil e o México, os dois que eu sei que decidem assim, em sessão aberta. Porque a própria Corte Suprema americana, eles debatem em sessão pública. Os advogados sustentam, ou, se for caso de ouvir alguma testemunha, etc., tudo em público, mas na hora de decidir, a sessão fica fechada e os ministros, só eles, é que debatem entre si e chegam a uma decisão. Esse é o normal dos tribunais. O Portugal, o Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, assim se chama, que é o Supremo Tribunal, a Corte Maior lá, eles fazem assim. Nós recebemos este modelo no Império, nós fazíamos assim. E no Brasil, ainda na República, se julgava assim as ações penais antes da Constituição de 88. Eu lembro, logo que cheguei ao Supremo, cheguei em setembro, em outubro, e aí eu recebi a distribuição dos processos que estavam no gabinete, que eram do ministro Leitão de Abreu. Então, entre esses processos, veio um processo que era uma ação penal contra um deputado. E a defesa alegava que ele tinha imunidade parlamentar, por isso não podia ser processado sem prévia autorização da Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados era. E acontece que o episódio era um caso muito interessante. Foi um acidente de trânsito. Ele ia levar a família no aeroporto e não sei se saiu correndo, fechou o ônibus. Fechou um ônibus ali naquela entrada da rodoviária para o Eixão. Ele fechou o ônibus. E o ônibus bateu no carro dele. E a senhora dele foi com a cabeça no vidro. Eu sei que desmaiou. Desmaiou. E a filha também se feriu, não sei como é que foi. Eu sei que ele ficou tão desesperado, saiu do carro e fechou 4 tiros contra a porta do ônibus. Um desses tiros feriu passou de raspão, mas feriu a perna do motorista. E um outro tiro pegou também de leve, mas feriu um passageiro. Não tinha nada a ver com o assunto. E, então, houve 2 feridos no carro dele e mais 2 que ficaram feridos em razão da situação dele. Das que ele era secretário, ele era um secretário de Estado de Goiás. Então, em razão daquilo, ficou claro que ele tinha alguma responsabilidade, né? Porque ele atirou contra um veículo carregado com gente, etc. Podia haver ele imediatamente reassumiu na Câmara, pensando beneficiar-se ele era secretário quando aconteceu aquilo.
no dia seguinte ele se exonera e assume na Câmara. Ele disse, não, eu tenho a imunidade material, não posso ser processado. Era por isso. E o assunto vai, então, à Procuradoria, apresenta a denúncia, e o assunto vai, e o Supremo tem que decidir essa liminar, essa questão. Eu me lembro que foi um caso muito interessante, e o tribunal decidiu isso em sessão de conselho, e entendeu que a imunidade não valia, que podia processá-lo sem autorização, sem prévia autorização. Disse sessão de conselho, o senhor disse sessão fechada. É, sessão fechada. Quer dizer, debate e deliberação fechada, decisão pública. Decisão pública, meio tipo júri, né? O júri também é assim, né? Por que nesse caso os senhores decidiram em sessão de conselho? Não, porque era sessão de porque conselho? era não. Aí a sessão de conselho é imediata. O presidente diz assim, fica suspensa a sessão, o tribunal vai deliberar em sessão secreta que eles chamam. A sessão, ele vai para uma outra sala e ali delibera em torno de qual vai ser a decisão a adotar. Aconteceram muitas vezes isso? Sim, esse era o sistema em todos os casos de inquéritos, contra quem quer que fosse, né, contra qualquer autoridade, exatamente porque aí havia discussão em torno o resguardo da autoridade, para a autoridade não ficar exposta, né? Não ficar exposta. Se ele fosse absolvida, mas já de qualquer maneira, se 2 ou 3 disseram que ele tinha feito aquilo de errado, praticado um crime, etc., já ficava difícil para ele, né? Então, consideravam que uma espécie de resguardo da dignidade dos cargos que estavam ocupados por aquelas pessoas que, lamentavelmente, teriam praticado um determinado delito. Então, quer dizer, isso é uma maior transparência. É também um problema de transparência. Hoje não tem nada disso. Vocês viram que no Mensalão, por exemplo, que é um caso que está sendo muito notório, ali tem uma série de pessoas que exerciam cargos, ou que eram deputados também, etc. Todos eles estão sendo expostos, né? Não existe mais sessão de conselho. A Constituição determinou que todos os julgamentos, a Constituição atual, a Constituição de 88, diz que todos os julgamentos serão públicos e motivados. Então é preciso que seja público, aberta a sessão. Agora que tem televisão, mais do que público, né? Para o país todo, universalizado o conhecimento e motivado, quer dizer, ninguém pode, um dizer, de acordo com o relator, significa que ele adotou os fundamentos do voto do relator, está de acordo com tudo aquilo que o relator disse. Mas o normal é que, em casos importantes, todos pronunciam o seu voto, isto é, a fundamentação do seu voto. Isso é próprio de todos os tribunais hoje no Brasil, né? Ministro, o senhor nos deu um dado importante, uma mudança que a Constituição trouxe para a dinâmica do Supremo. Eu queria lhe fazer a seguinte pergunta. O senhor que atuou no Supremo Tribunal, na vigência da Constituição 67-69, e assistiu o início da vigência, e atuou durante um bom tempo, durante já a vigência da Constituição de 88. Sim. Como foi, do ponto de vista do julgador, ter uma Constituição e, de repente, ter outra, como a base, o fundamento principal do trabalho? Como é que foi essa transição? Eu realmente fiquei sob a vigência da Constituição de 69, de 81 até 88. Então, nesse período, a competência do tribunal era uma competência mais ampla, nesse sentido, em que o tribunal era não só o guarda da Constituição, mas também o tribunal da federação, no sentido da uniformidade da lei, não só da Constituição, mas da lei federal. Então, o espectro, assim, o âmbito de atuação era bem mais
era bem mais amplo em termos de normatividade, mas não de importância dos julgamentos, porque subia um número muito grande de julgamentos, coisas assim sem maior importância, que chegava até o Supremo, retardando a solução dos processos. Normalmente o Supremo não tomava conhecimento, porque não era caso de recurso extraordinário, o assunto tinha que ser resolvido de acordo com o tribunal local. Então havia um número muito grande de pequenos processos sem maior significação. E a parte constitucional que ocorria era em menor escala. O Supremo era mais um tribunal de uniformidade da lei federal do que mesmo preocupado com a Constituição. Porque os casos eram mais raros, entende? O grande volume de casos eram casos anterior a 88. E foi criado o STJ exatamente com a finalidade de diminuir essa carga de processos no Supremo. E o STJ ficou, então, com essa parte da competência do Supremo, tudo que diz respeito à lei, portanto, as normas infraconstitucionais, ficam no âmbito da competência do STJ. E raramente o Supremo revê uma decisão, mas pode rever, né? Caso, se a decisão do STJ ferir a Constituição, por exemplo, o Supremo pode tomar conhecimento. Bem, mas antes o Supremo tinha que resolver tudo isso, ele, Supremo. Então, o número de processos sobre lei era maior que o número de processos sobre Constituição. Já havia o controle de constitucionalidade, que hoje tem a grande expressão, as chamadas ADINs, controle de constitucionalidade da norma em abstrato. Isto começou desde a emenda constitucional número 7, de 77, que deu, em 77, portanto, que deu ao Supremo Tribunal Federal a competência para processar e julgar as representações do Procurador-Geral da República contra lei ou ato normativo estadual ou federal. Contra a lei. Portanto, saber se a lei ou o ato normativo era constitucional ou não, isso já começou antes de 88. Mas com uma habilitação, uma legitimidade restrita ao Procurador-Geral. Só o Procurador-Geral é que podia levar ao Supremo uma lei para que o Supremo dissesse se a lei era inconstitucional ou não. No mais, podia acontecer de o Supremo examinar a constitucionalidade no que se chamava o controle incidenter tantum, isto é, no bojo de um recurso extraordinário, de um mandado de segurança, entre partes. Então, o chamado processo subjetivo é que predominava no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, o processo do interesse de partes. Com a Constituição de 88, abriu-se um leque imenso de legitimados para irem ao Supremo e arguírem a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo federal ou estadual. Então, pode, desde o presidente da República, presidente da Câmara, do Senado, pode Procurador-Geral da República, pode o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, pode uma entidade de classe de âmbito nacional, pode uma organização sindical nacional ir também ao Supremo. O leque ficou imenso. E com isso o Supremo passou. Então, o Supremo não diminuiu o volume de trabalho, porque o Supremo passou a ter essa atuação de controle em abstrato da norma muito maior do que tinha no regime da Constituição anterior, mesmo a partir de 77. Porque sempre que houver discussão sobre uma questão constitucional, essa questão pode cair no Supremo, pode chegar ao Supremo. Às vezes pode ser um processo processo de menor sentido entre duas partes, menor significação entre duas partes,
esse processo pode terminar no Supremo, desde que esteja em discussão uma questão constitucional. Hoje, o Supremo já tem, desde a emenda 45, ele já tem também uma outra válvula de limitação. Qual é? É a exigência da repercussão geral da matéria constitucional em debate. Não basta simplesmente dizer feriu, ofendeu o artigo tal da Constituição para que o assunto seja examinado pelo Supremo. Mas, quer dizer, o Supremo, depois de 88, ele passou a ser o guarda da Constituição de uma forma muito ampla. E o processo chamado processo objetivo, quer dizer, o processo sem partes, em que simplesmente se discute a validade ou não de uma lei, ele não tem partes. Pode muita gente estar interessada ali, mas eu não sei quem é que está interessado. Pode, às vezes, milhares por exemplo, uma lei que diga respeito a funcionário público, que concede uma vantagem para o funcionário público. Quantos milhares, às vezes, estão atingidos por aquela lei que concedeu? E é arguída a inconstitucionalidade. O Supremo não sabe quem é que está ali. Ele vai examinar a lei em face da Constituição. Pois bem, então essa passou a ser uma missão muito importante. E o Supremo, então, vem desenvolvendo toda uma doutrina a respeito do chamado processo objetivo, que ele cada vez mais tende a ser um tribunal não que decide processo de interesse de Antônio de Maria, mas sim processo de interesse nacional. Em 1991, o Supremo Tribunal Federal julgou um caso, né, em que criou uma limitação ao juizamento das ADINs, que foi a pertinência temática. Né? Será que já foi, naquele período, já uma sinalização de que estava tendo muita ADIN, para tentar frear um pouco mais, criar essa... Bom, aí, sim, isso foi uma limitação para as entidades de classe de âmbito nacional. Quer dizer, não basta ser uma entidade de classe de âmbito nacional, é preciso que ela esteja arguindo a invalidade, por exemplo, de uma lei ou de um ato normativo que diga respeito à matéria do seu interesse. Por exemplo, se for uma questão do interesse de uma entidade de classe, por exemplo, do Ministério Público Federal. Ministério Público Federal, uma lei que possa... Nós vamos ter agora, provavelmente, se for aprovado essa discussão que está em âmbito nacional, aí dessa PEC, não sei se é o número da PEC, que estabelece que só os delegados de polícia podem promover inquéritos e fazer investigações policiais, retirando do Ministério Público isso, é uma questão muito importante. Então, a quem interessa basicamente isto? O Ministério Público, sem dúvida, né? Mas interessaria, por exemplo, a uma associação nacional de puericultura ou de plantadores de café, essa questão, e então eles fossem atacar essa PEC, dizendo que não, o Ministério Público deve também poder inconstitucional essa PEC. É evidente que, então, a pertinência temática, quer dizer, é preciso que o tema, objeto da ação, seja do interesse daquela classe, daquela entidade. Isso está no espírito porque se o próprio dispositivo fala em organização sindical, a confederação sindical só pode discutir assuntos, ou discutir uma lei que lhe diga respeito. Então, há uma entidade de classe também, só pode discutir um assunto que lhe diga respeito. Então, a pertinência temática é só naquela última linha. O Ministério Público pode ser sobre qualquer lei. A Ordem dos Advogados, Conselho da Ordem, qualquer lei. Qualquer lei. O Presidente da República pode impugnar qualquer lei estadual. Se ele entender, por exemplo, que uma lei do Estado do Maranhão atingiu a competência, é uma lei inconstitucional porque aquilo é da competência da União fazer aquela lei. O presidente pode atacar. Normalmente não é o presidente que ataca, é o próprio Procurador-Geral da República. Mas pode o presidente atacar.
E pode o Conselho da Ordem dos Advogados também entrar com aquilo, porque todos estão, como que, habilitados a defender a Constituição. A ideia é esta. A guarda da Constituição, ela tem a última palavra do Supremo, mas, a rigor, todo cidadão deve defender a Constituição, porque é do interesse de todos que a Constituição seja a matriz do ordenamento jurídico, que realmente todo o ordenamento jurídico se organize, se discipline de acordo com a Constituição, porque ela é a garantia dos cidadãos, ali é que estão as garantias dos cidadãos. Então, a ordem democrática não pode prescindir disso. Então, de certa maneira, todos nós somos responsáveis pelo cumprimento da Constituição, pelo respeito à Constituição. Ministro, justamente nesse tocante, eu fico muito curioso, né? O ministro Supremo é aquele encarregado, é o aplicador primeiro ou último, como queira, da Constituição. É aquele que incumbe interpretar e aplicar a norma constitucional. Aliás, o artigo 102 da Constituição diz que cabe ao Supremo Tribunal principalmente a guarda da Constituição. A guarda da Constituição, principalmente. O senhor viveu um período que é riquíssimo para a gente fazer uma reflexão e que eu tenho muita curiosidade de ouvir de pessoas que viveram isso, né? Um debate, mas quem viveu isso. E só pouquíssimas pessoas viveram isso, o senhor viveu isso. Que é quando essa Constituição, que é a matéria-prima do trabalho, assim, estou pensando nela enquanto fundamentação de todas as decisões, ela muda. E para o jurista, as coisas não acontecem como para vários outros profissionais, que é um processo. Sim. Realmente, de um dia para o outro, a Constituição brasileira mudou. Quando uma passa a vigia, ela passa a vigia a partir de um dia específico. Exato. Como foi essa mudança? Sim. Porque do ponto de vista jurídico, ela é imediata. Sim, Um dia vige uma Constituição, no outro dia vige outra. E do ponto de vista prático, do cotidiano do Supremo, como é que isso aconteceu? O Supremo teve um longo trabalho, um trabalho realmente de talvez uns 2 meses, mais, até o fim do ano, de outubro até dezembro, e depois ainda no reinício, em fevereiro, o tribunal discutiu as chamadas regras de transição. Em primeiro lugar, matéria de competência. Quer dizer, aqueles processos que estavam lá no Supremo, se eles estavam prejudicados, se eles deveriam ir para o STJ, quais os que deveriam ir para o STJ. Então, o Supremo foi à vista da Constituição, das regras da Constituição, da nova competência. Um novo tribunal tinha sido criado, levando uma parcela da competência que era do Supremo. Aqueles processos estavam no Supremo, não podiam mais continuar no Supremo, porque o Supremo também tem limite, ele não pode decidir fora da sua competência. Então, é verdade que se ele decide, está decidido que não tem ninguém para cassar a decisão do Supremo, mas isso, o tribunal nunca faz, né, evidentemente, uma coisa dessas, né? Decidir sem competência. Ele é extremamente cuidadoso nesse particular, né? Então, isso aconteceu muito com o mandado de injunção, como eu posso depois esclarecer aos senhores e à senhora. Então, o Supremo teve que deliberar a respeito dessa transição. Um outro aspecto muito interessante, se ele levou em conta determinadas regras. Por exemplo, se o processo não estava julgado ainda, ele não podia julgar. Agora, se o processo já tinha sido julgado, era uma outra situação. Aí era só publicar o acórdão, não haveria problema nenhum. Não transitou em julgado ainda. Então, o tribunal decide, ele vai decidir os embargos de declaração ou ele não decide os embargos de declaração. Isso tudo ele teve que decidir. E o mais interessante foi a matéria relativa ao prejuízo dos processos. Quer dizer, entende-se que quando uma Constituição nova entra em vigor, aliás, entende-se que a ação objetiva de inconstitucionalidade, quer dizer, a ADIM que nós chamamos hoje, o ADC, em que se põe a norma em face da Constituição, a norma é posta em face da Constituição em vigor. Então, se ela estava sendo discutida, a lei número tal, lá do ano de 78, está sendo discutida em face de qual é a Constituição? Em face
da emenda constitucional número 1 de 69. Ela estava sendo discutida ali. Não chegou a ser decidida a questão. E pergunta-se como é que fica esse processo. Agora tem uma nova Constituição, a Constituição anterior caiu. Ela não está mais em vigor. Então aquela norma pode continuar sendo discutida? Eu vou ter que dar uma decisão? Não, o tribunal julgar, está prejudicado o processo. Se, porventura, aquela lei de 77, ela for contrária à Constituição, mesmo assim, ela não pode ser arguída em face da nova Constituição objetivamente. Mas ela pode ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal num recurso extraordinário. Quer dizer, aí depende do interesse das partes. Se não houver interesse das partes, o tribunal não pode tomar conhecimento daquela lei. Quer dizer, as leis anteriores à Constituição não podem ser arguídas de inconstitucionais pela nova Constituição. Ou uma lei é constitucional em face da Constituição que caiu, ela é constitucional. Mas a nova Constituição não permite aquilo que a Constituição anterior permitia. Então se pergunta, esta lei pode ser arguída de inconstitucional em ADIM? Então o tribunal firmou o entendimento, não, em ADIM não pode. Agora, nada impede que se essa lei estiver prejudicando interesses de alguém, que esse alguém entre com uma medida judicial. E essa medida judicial pode ter essa discussão constitucional que leva, então, à declaração de inconstitucionalidade, mas num recurso inter partes. Quer dizer, isso você faz sempre no recurso extraordinário. No recurso extraordinário pode também, que é um recurso de caráter subjetivo, um processo subjetivo entre partes, então, no recurso extraordinário, pode o Supremo declarar uma lei inconstitucional. E aí, com a diferença interessante, que quando se trata desse tipo de declaração, o Supremo encaminha o acórdão que declarou inconstitucional a norma, encaminha ao Senado, para que o Senado suspenda a vigência da norma. Entenderam? Isto hoje está sendo objeto de discussão no Supremo. Na sua época era? Não, isso isso era tranquilo naquela época. Encaminhava sempre. Agora, não encaminha ao Senado nunca, quando se trata de decisão em processo objetivo. Por exemplo, em ADIM, tal como já acontecia na representação, porque antes das ADIMs havia a chamada representação, desde a Constituição da Emenda Constitucional 7 de 77. Então, no período de 77 até 88, 11 anos, o tribunal já tomava conhecimento de ADIMs que tinham o nome de representação. Mas só quem podia entrar com essa representação era o Procurador-Geral da República. Diferente da ADIM hoje, que pelo artigo 103, o número de legitimados é imenso, né? Então, o assunto constitucional sempre pode chegar ao Supremo. Pode ser uma lei lá dos velhos tempos. Ela sempre pode ser levada ao Supremo, mas aí tem que ser num processo subjetivo. Processo subjetivo. O que é processo subjetivo? Processo entre partes. Antônio e Maria estão lá discutindo a empresa tal contra a empresa tal, etc. E estão discutindo aquela lei, a aplicação daquela lei, que favorece a um e desfavorece ao outro. Como essa comunicação é feita ao Senado? Como se dá esse processo? Isso é um ofício. O Supremo, no momento que o acordo transita em julgado o acordo no Supremo, que declarou inconstitucional uma norma, o presidente do Supremo encaminhou um ofício ao presidente do Senado, comunicando que o tribunal, em sessão tal, assim, declarou inconstitucional o artigo tal da lei municipal, número tal. Pode ser uma lei municipal. Isso pode acontecer com a lei municipal. Qualquer lei que fira a Constituição pode ser declarada inconstitucional pelo Supremo Estadual. Agora, em processo objetivo, quer dizer, em ADIM, só pode a lei federal e a lei estadual. A lei municipal, pela Constituição de 88, que não acontecia com a emenda 7, de 77, a lei municipal pode também vir a ser considerada pelo Supremo,
mas de uma maneira muito curiosa, uma construção que o Supremo fez depois de 88. A Constituição de 88, o artigo 125, parágrafo 2º, ela prevê que os tribunais de justiça dos estados podem ter ADINs, quer dizer, pode ter uma ação de inconstitucionalidade objetiva contra lei estadual ou lei municipal que fira a Constituição estadual. Vejam bem, que fira a Constituição estadual. Que o Estado tem, cada Estado tem os seus municípios que se organizam, pode eles fazerem uma lei orgânica ou uma lei municipal, por exemplo, um IPTU, que é uma matéria de competência do município. Isso, caso aconteceu concretamente, quando o Supremo construiu essa solução, logo depois da Constituição. Foi o município de São Paulo, editou uma lei, foi promulgada uma lei que aumentava muito o IPTU e criou uma reação muito grande. E entidades entraram com uma ação de inconstitucionalidade, invocando exatamente isso, de inconstitucionalidade dessa lei municipal em face da Constituição do Estado de São Paulo, perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí o que faz, até a dona Irondina era a prefeita de São Paulo nessa época, foi na época da dona Irondina. Foi logo depois, foi ainda na década de 90. E ela arguiu, entrou com a reclamação no Supremo, dizendo que o Tribunal de Justiça estava usurpando competência do Supremo para declarar inconstitucional uma lei que tinha, com base em um dispositivo que nada mais é do que uma repetição do dispositivo da Constituição Federal, porque os senhores sabem, as constituições estaduais, elas repetem muito a Constituição Federal, por exemplo, em matéria de tributos, de garantias individuais, elas têm lá também seu capítulo, que nada mais é do que uma repetição do que está na Constituição. Por exemplo, não pode cobrar o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade. Se a Constituição estadual disser é proibido cobrar no mesmo exercício um imposto novo que tenha sido criado, que princípio é esse que está lá na Constituição estadual? Nada mais é do que uma repetição do princípio que está na Constituição Federal e que a Constituição estadual tem que respeitar, porque é um princípio áureo, básico, da organização tributária. Então a discussão é esta. Se esta norma, que é invocada para fundamentar a ação contra a lei municipal, essa norma da Constituição estadual, ela for mera repetição da norma da Constituição Federal, se o tribunal pode tomar conhecimento ou não. Então, o Tribunal Estadual, o Tribunal de Justiça, o Supremo decidiu, depois de um longo debate, que cabia, ele podia tomar conhecimento, embora fosse uma norma de repetição da norma estadual, podia tomar conhecimento e decidir, mas porque era uma norma que correspondia à norma da Constituição Federal, veja bem a guarda da Constituição Federal, daquela norma da Constituição Federal. Mas cabia, desse acórdão, dessa decisão, cabia recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, desde que adotadas as providências do pré-questionamento, da norma da Constituição Federal, sustentando-se que essa norma era igual que a estadual era a mera repetição dela, etc., fazendo menção à norma da Constituição Federal. Então, é um caso interessante porque, de processo objetivo que começa, acaba em processo de tipo de processo subjetivo, mas sem partes. Aí vejam uma função que o recurso extraordinário passa a ter, diferente da sua índole, que é ser um processo pessoal. Isso já nós temos no sistema atual, isso é uma construção de doutrina
que o Supremo Tribunal Federal fez. A competência do Supremo, qual é? É para declarar que uma lei ou um ato, uma lei, é preciso que ela já seja lei, o ato normativo, federal ou estadual, contrário à Constituição. Então, se é um mero projeto, ele não é lei ainda. Mas a construção feita pelo Supremo, e isso é muito antiga, essa construção, isso ainda vem da época, eu acho que anterior à Constituição de 88, já nas representações o Procurador-Geral, quanto a isso eu não tenho certeza. O certo é que depois na década de 90, muitas vezes o Supremo já tomou conhecimento e mandado de segurança. E é a matéria que está agora em debate no Congresso, lá no Supremo. Saber esse caso dos partidos, né, da criação de novos partidos, se prospera ou não o mandado de segurança. Se isto é inconstitucional, o Supremo pode declarar agora inconstitucional, ou se tem que esperar que o Congresso delibere como ele entender de direito, podendo até mudar. Eu vi ontem o voto do ministro Teori Zavascki, que ele disse que pode acontecer até que o Congresso, durante a discussão, venha a alterar o projeto, chegando a um acordo em torno dessa matéria, de forma a tornar constitucional, tornar válido, que então seria o Supremo interditar o Congresso, pedir que o Congresso resolva sobre aquele assunto. Mas é uma questão importante, porque a orientação do Supremo é mais nesse sentido, de que, quando se trata de uma manifesta inconstitucionalidade, quando a inconstitucionalidade manifesta, suponhamos, o Congresso está deliberando, ou quer deliberar, sobre uma matéria da competência estrita dos Estados. É da competência privativa do Estado. Aí o Congresso quer deliberar. E o deputado, que é daquele Estado, diz, não, isso é da competência da Assembleia Legislativa, não é do Congresso. Então, se for manifesto, por que deixar esse projeto, que realmente não tem condições de vingar, ir até o fim? E por que sujeitar o deputado, obrigar o deputado a comparecer à sessão, a votar, a deliberar? Mas é uma questão, sem dúvida, muito interessante, e que eu vejo que o Supremo está rediscutindo o assunto, e tendo em conta que o sistema brasileiro, diferente do sistema francês, por exemplo, em que o controle prévio se dá das deliberações da Assembleia Nacional, pode se dar o controle, é facultativo, mas pode um grupo de deputados pedir a manifestação do tribunal, do Conselho Constitucional sobre a constitucionalidade ou não do projeto. Isso é uma matéria que seria, em princípio, da independência dos poderes, seria da competência do Congresso, que tem sua Comissão de Constituição e Justiça, examinar. Agora, depois, sim, aprovado o projeto, nada impede que aí a matéria vá ao Supremo, porque aí nós estamos diante de uma lei. E me parece que esse é o grande problema que hoje está em discussão, né? Esse aí. É uma matéria que realmente tem o Supremo, ora tem julgado, tem deferido, ora tem indeferido, dependendo das circunstâncias, que é o caso concreto. Não sei, não conheço de perto a matéria, não posso dizer nada.